crer, tudo é possível, somente crer. Enquanto o teclado sola, Senhor, nosso Deus, estamos aqui, Pai, diante da Tua graça, da Tua suprema graça, pois Tu és o nosso recurso, o recurso mais supremo. Sabemos que o Senhor, depois que finda todos os recursos naturais dos juízes desta terra, ainda temos um recurso mais supremo, que é o Senhor. Ajuda-nos, Pai, nesta noite, teu poderoso nome. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora mudei de posição, né? Estava no banco, agora passei para cá. Mas continuo sendo vosso irmão, né? Glória a Deus. Hoje é chamado, né, pelo mundo Dia da Mulher, mas o profeta William Branham diz que, se referindo ao Dia das Mães, ele diz assim: Dia das Mães é todo dia, né? E eu creio nisto. E esse dia foi criado, e tem muita tragédia envolvendo esse dia criado pelo homem, mas o dia específico e abençoado para as mulheres de Deus, são todos os dias. Não existe um dia específico. Se a minha mãezinha ainda estivesse aqui, seria um privilégio poder comprar um presentinho e honrá-la, né? Quem sabe ir para a casa dela e jantar e passar o dia com ela. Porém, eu não tenho esse privilégio, né? Mas eu tenho a minha esposa, que é uma mulher cristã, né? E uma mãe para os nossos filhos. Glória a Deus. Então eu sou muito abençoado, né? Quem tem uma família é muito abençoado. Estivemos também num sábado desses, ali em Três Coroas, naquela campanha de evangelismo. Fomos ali no sábado. Eu e o Hermes, meu irmão, fomos, mais um outro irmão, e o James também. Chegamos lá, o Maquil falou: preciso que vocês evangelizem, entreguem folheto ali de frente ao mercado. Aí fomos para lá e começamos a convidar as pessoas. Eu e o irmão James, viu? O irmão James também fez um bom trabalho lá. Eu estava preocupado porque as pessoas passavam muito rápido. Pai, eles não esperam eu falar, né? Eu falei: não, mas você vai pegando o jeito, é assim, né? Estão tudo na correria, né? Você tem que pegar eles ali e segurar. Mas foi uma bênção, né? Aí depois nos pediram para ir a um abrigo de idosos, e foi eu, a irmã Maria, não sei se a irmã Maria está por aqui, a irmã Maria está ali, e a irmã Isabel, o irmão Mateus e o irmão Jonas, né? E tinha muitos vozinhos e vozinhas ali, né? E foi uma benção. E pregamos o evangelho para eles, né? As irmãs, os irmãos cantaram hinos. E quando saímos, né, irmã Maria, estavam em lágrimas, né? Foi maravilhoso. Depois, mais de tarde um pouquinho, o irmão Bonfante nos levou ali. Fomos com ele e o irmão Jonas visitar uma família que já estava se afastando da casa de Deus. E depois à noite, né, irmão Bonfante, tivemos o privilégio de vê-los na casa de Deus, né? De vê-los ali na rua coberta. Então, estamos felizes por fazer um pouquinho para Deus, porque Deus faz tanto para nós, né, irmãos? E eu gostaria de falar hoje de um tema
há um mês e pouco atrás, me vinha à mente a parábola do bom samaritano. E me vinha à mente, passava. Aí um dia desse, eu estava com bastante coisa para fazer, já era uma certa hora da noite, bastante afazeres em casa, e me veio de novo. Eu falei, mas Deus quer falar comigo. Tem alguma coisa nessa parábola que Deus quer falar comigo. Aí eu abri a parábola do bom samaritano e comecei a ler e não consegui parar mais. Acho que já era meia-noite, 1h da manhã, eu estava lendo e refletindo. E aí eu pensei, será o que o profeta fala da parábola do bom samaritano? E eu comecei a estudar o assunto, e aprofundando, e descobri tanta coisa interessante, tanta coisa maravilhosa, né? E hoje coube também para nós pregarmos, e Deus trouxe essa inspiração de usarmos isto, né? Eu creio que vai virar até um livro, ó, disso aí. Eu gostaria de dividir com vocês, irmãos. Vamos colocar de pé? Glória a Deus, né? É em Lucas capítulo 10. Glória a Deus. Capítulo 10, versículo 25 em diante. Aleluia. Todos encontraram? Amém? Então vamos ler aqui. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando quem? Jesus. E dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Respondendo Jesus, disse-lhe, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas um certo samaritano, aleluia, viajando, veio até ele, aleluia, glória a Deus. Vendo-o, foi movido de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele, aleluia. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Jesus volta a pergunta para aquele doutor da lei, qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Senhor, meu Deus, eu sei que há um propósito para mim poder falar sobre este assunto nesta noite, e eu mesmo me sinto tão incapacitado, tão frágil, tão débil, tão debilitado.
Senhor, mas o Senhor é tão forte, o Senhor é tão grandioso, e eu não sei com quem o Senhor quer falar, mas com alguém aqui, talvez alguém que esteja assistindo, acompanhando de casa, talvez alguém que esteja pensando em deixar os teus caminhos, pensando se essa vai ser a última mensagem que vou ouvir, esse é o último culto em que eu vou. Senhor, mas o Senhor está aqui falando nesta noite. Pai, me inspira, me ajuda, eu sou somente o teu instrumento aqui. Em teu nome, Jesus, amém. Podemos assentar? Glória a Deus. Então é um pequeno estudo bíblico. Nós vemos que o que motivou Jesus a contar esta parábola tão famosa foi a pergunta de um crente, de um sacerdote, de um pastor para Jesus. Mas era uma pergunta, como se diz, capciosa, uma pergunta com segundas intenções. Porém, Jesus é tão amoroso, mesmo conhecendo a intenção do coração deste homem, ele ainda foi paciente e amoroso com ele, e procurou ajudá-lo, procurou ensiná-lo. E Deus é assim conosco. Nós achamos que sabemos alguma coisa. E Deus não vem tentando simplesmente tirar isso de nós de uma maneira bruta, mas Ele vem com um amor paterno, querendo nos ensinar. Então, este homem, Jesus disse que ele respondeu corretamente. Mas logo em seguida ele faz uma pergunta querendo justificar a si mesmo. Porque para aquele doutor da lei, um próximo seria alguém que seguisse a mesma igreja dele, que seguisse a mesma religião dele, que fosse da mesma igreja dele. Aquele teria que ser o próximo dele. Ele já tinha a resposta na ponta da língua. Muitas vezes nós somos assim. Nós nem esperamos ouvir o ponto de interrogação na pergunta e já temos a resposta. Quando a pergunta se inicia na primeira palavra, nós já sabemos a resposta. Mas ele se enganou, porque Jesus é a palavra. Ele é o Verbo encarnado. Aleluia. Ele é a sabedoria em pessoa. Ele é o amor encarnado. Então Jesus amorosamente conta para ele esta parábola. E diz o seguinte. Eu vou lendo aqui, vamos estudando, tá bom, irmãos? E descia, respondendo novamente, Jesus disse, e descia um homem de Jerusalém para Jericó. Porque foi assim que eu li, irmão, fui pegando versículo por versículo, palavra por palavra, e fui buscar o que significa, o que quer dizer. Aonde se aplicava aquilo na minha vida. Nós temos alguns personagens aqui. Nós temos o bom samaritano, mas nós temos também o doutor da lei, nós temos o sacerdote, nós temos o levita, nós temos o homem que descia de Jerusalém para Jericó. A pergunta que eu te faço hoje, quem desses personagens você se enquadra? No bom samaritano? No doutor da lei que interrogou Jesus, tentando-o? No levita que passou de largo para ajudar o próximo? No sacerdote que se desviou também dele? Ou no homem que descia de Jerusalém e foi pego pelos bandidos? Ou até mesmo você se encaixaria entre os ladrões e os bandidos? Quem é você nessa parábola? Quem é você nesta história? E agora eu refaço a pergunta, e quem você gostaria de ser nesta parábola? Eu gostaria de ser o bom samaritano. Amém? Eu gostaria de ser. Aleluia.
Então vamos estudar comigo aqui. E respondendo Jesus a este doutor da lei, disse: descia, descendo. Descia, quer dizer que estava lá em cima. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. E caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram. Despojar é deixar nu, aparecendo as vergonhas. E espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Na mensagem, o cego Bartimeu, pregada em 2 de abril de 54, parágrafo 18, o irmão Brana diz o seguinte: uma grande cidade perversa, se referindo a Jericó, sempre foi uma cidade perversa, e pelo que sei, ainda é uma cidade perversa. Na Bíblia é representada como os caminhos para o inferno. Jerusalém está situada em uma colina, Jericó está no vale. Jerusalém lá em cima, Jericó lá embaixo, diz o profeta. E a geografia do lugar também, né? E o bom samaritano encontrou um homem vindo de Jerusalém, ou seja, alguém que vinha, que descia de Jerusalém para Jericó. Quando este caiu nas mãos de ladrões, pense nisso, ele estava se desviando, saindo do celestial para o amaldiçoado. Jericó é uma cidade amaldiçoada, Jerusalém é uma cidade abençoada, e ele estava se desviando quando caiu nas mãos de ladrões e salteadores que o despojaram. E é aí que você cai nas mãos de ladrões e salteadores, quando você começa a se desviar de Deus. Apenas aguarde, que o inimigo está ao longo deste caminho do transgressor. E eu fui pesquisar, por que Jericó era amaldiçoada? Em Josué, capítulo 6, versículo 26, diz assim, na Bíblia, né? Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar a cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo, as portas. Josué tinha, após a derrubada dos muros de Jericó, Deus não queria que fosse reconstruída aquela cidade. E havia uma maldição imposta para quem a reconstruísse. Lembrando a mensagem Cura Divina, de 20 de junho de 54, parágrafo 21, ele diz assim: e então esta cidade era uma cidade amaldiçoada. As muralhas haviam caído uma vez, e Josué amaldiçoou a cidade. E a pessoa que tentasse reconstruí-la novamente, e veja, naquela cidade, naqueles dias, havia, e sempre houve, maldade, tumulto e vida perversa. E pesquisei, e diz assim, a nota que encontrei: durante muitos anos o povo se lembrou da maldição e Jericó ficou em ruínas. E foi mais ou menos uns 500 anos após Josué ter feito a tal profecia, já nos dias de Acabe e Jezabel. Acabe viveu em torno do ano 950 a.C., que um homem chamado Iel, nativo de Betel, reconstruiu Jericó e perdeu os 2 filhos. 1 Reis 16:34 conta: em seus dias Iel, o betelita, reconstruiu a Jericó pelo preço de Abirão, seu primogênito. Lançou-lhe os fundamentos e pelo de seu último filho, Secube, assentou-lhe as portas, conforme a palavra do Senhor falada por intermédio de Josué, filho de Num. Mesmo Deus mostrando para aquele homem, havendo uma profecia que não era para fazer aquilo, ele teve a ousadia de se levantar contra Deus. O homem que reconstruísse Jericó
perderia o filho mais velho e o filho mais novo. Mas ele não se importou. Tem muitos que não se importam. Eu até me pergunto se realmente amam os filhos, para trocar por uma glória passageira dessas. Mãe vendendo as filhas e tantas coisas cruéis por aí. Jericó, localizada a 258 metros abaixo do nível do mar. Jericó é reconhecida como a cidade mais baixa do mundo. Isso em relação ao nível do mar, né? Mas nós sabemos que nos tempos de Jesus e nos tempos de Josué também, era a cidade mais baixa. E o nome Jericó vem do hebraico e significa perfumado. Tem muitas coisas no mundo aí que parece perfumado, que atrai a atenção, que faz com que muitos desavisados desçam da onde estão, de Jerusalém. A palavra Jerusalém quer dizer fundação da paz, morada da paz, casa da paz. Que descem da paz para o perfumado, iludido, e perdem a paz. Lembrando a mensagem em Cura Divina ainda, no mesmo parágrafo, ele diz assim: agora, nossa cena está em uma cidade muito amaldiçoada. Jericó está no vale, ou seja, está lá embaixo. Jerusalém está na colina, está lá em cima. E um homem, como lemos do bom samaritano, quando descia de Jerusalém indo para Jericó, este estava se desviando, saindo da cidade dos abençoados, descendo para a cidade dos amaldiçoados. E foi então que ele caiu nas mãos dos ladrões e foi despojado, ferido e ficou meio morto, diz o profeta. O que significa esse meio morto? Espiritualmente morto, fisicamente vivo. O profeta está nos explicando que aquele homem que descia de Jerusalém para Jericó, ele estava se desviando do celestial, ele estava se desviando dos caminhos de Deus, e no caminho desse desvio, saindo da proteção dos anjos celestiais, saindo da proteção de Deus, neste caminho de desvio, descendo para a maldição. João Barna diz: ali os ladrões e salteadores o estavam esperando. Às vezes você fica pensando, mas aquela moça se vestia tão bem, e agora está assim lá no mundo. Os ladrões o despojaram, o deixaram nu, o deixaram meio morto. Ele estava desviado, ele estava espiritualmente morto, ainda que fisicamente vivo, mas por dentro estava morto. Ele vinha nos cultos, já não sentia mais nada, ele não tinha mais vontade de ler a Bíblia, ele não sentia mais alegria em cantar um hino, em ouvir um hino espiritual. As músicas mundanas estavam mais agradáveis ao seu ouvido, os shotzinhos, as coisas mundanas, estavam atraindo mais os seus olhares. Os rapazes mundanos, as moças mundanas, quantos que não têm vigiado e têm se desviado e têm descido por este caminho em direção à maldição?
Não sabendo que há ladrões ali para roubar a sua pureza, moça. Há ladrões ali para roubar o seu futuro, rapaz. Para deixar-lhe enrolado em alguma coisa. Para te segurar. Se Deus tem bênçãos muito maiores para você. Mas eu achei isso tão interessante. E fiquei pensando comigo, como nós somos abençoados por ter um profeta. Eu não vi nenhum comentarista falar isso aqui. Nós temos que valorizar esta mensagem que nós temos. E eu fiquei tão alegre, tão contente. E a minha esposa estava ali, após as crianças dormirem, lá arrumando a casa, e eu falei, espera um pouquinho, deixa eu pregar um pouquinho para ti aqui. Mas vamos seguir aqui, o próximo versículo. Lucas 10, do 31 ao 33. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele. Se eu não me engano, Samaria e Jericó ficam mais ou menos assim próximo e quase que na mesma altura. Não tem como a gente ganhar um pecador se você não descer ali na altura dele. Você chegar lá como um santarrão, irmão, nós todos somos salvos pela graça, todos, todos. Se Deus tirar a mão de misericórdia, não sobra muita coisa de mim, não sobra muita coisa de você. É a misericórdia de Deus. Por isso que nós ainda damos algum fruto, sabe? Por isso nós ainda fazemos alguma bondade, nós ainda falamos algumas coisas boas, porque é Deus em nós. Aleluia. Então, eles eram homens religiosos, mas não eram homens como Davi, segundo o coração de Deus. Eles conheciam a letra, mas eles não conheciam aquele que escreveu a letra. Mas certo samaritano, por que tinha que ser um samaritano? Porque samaritano e judeu não se dava bem. Samaria, inclusive, foi fundada pelo pai de Acabe. Então tinha muita mistura ali. Tinha crente, mas também tinha de outras religiões. Então era uma coisa assim, e os judeus não se davam bem. Mas tinha que ser um samaritano, né? Viajando, veio até ele. Os outros passou de largo, passou longe. Mas veio até ele, vendo-o, ou seja, ele chegou perto. Às vezes nós julgamos o próximo, nós julgamos, mas nós não temos coragem de se aproximar, ouvir a história triste dele, porque eu estou cansado de história triste. História triste basta a minha. Pois é. Pois é. Mas o que ele fez? Ele veio até ele chegou próximo, ele pôde sentir a dor que aquele estava sentindo. O sacerdote, o levita, se eu pegar em alguma coisa morta, eu vou ter que passar pelo rito, eu não vou poder fazer isso, não vou poder oferecer sacrifício. Ou seja, ele não queria trabalho. Porque é assim, irmão, fazer a coisa certa dá trabalho. Ele não queria ficar impuro. Mas vendo-o foi movido de íntima compaixão. Na mensagem era da igreja de Pérgamo, de 1960, o profeta diz assim, falando sobre São Martinho, né? A vida de São Martinho foi e é uma das vidas mais cheias de milagres, mais do que qualquer outra nas eras da igreja. Desde São Paulo, ele foi um dos homens mais espirituais. E ele era um dos seus primeiros milagres foi... Primeiro, parece-me que ele era um soldado. Então, um dia ele estava passando e havia alguém, um homem deitado ali, com frio e tremendo. E todas as pessoas que estavam dispostas, ou não dispostas, mas capazes de ajudar o homem, apenas passaram por ele.
como os sacerdotes e os levitas fizeram na parábola do bom samaritano. Mas quando São Martinho passou por ali, consciente de seu dever como um crente, ele tinha um casaco, uma capa sobre os ombros, e ele a cortou ao meio com sua espada, e deu a metade dela ao mendigo, e ficou com a outra metade. E naquela noite começou sua carreira, pois Jesus Cristo apareceu a ele em uma visão, envolto naquela mesma capa que ele cortou ao meio, o que cumpriu a Escritura: quando o fizestes a estes, a mim o fizestes. Então tome isso como uma lição. O que você faz para alguém, você está fazendo para Cristo. Apenas lembre-se. Agora, vamos dizer isso juntos? O irmão Brana e a congregação falam em uníssono. O que você faz, vamos dizer juntos? O que você faz para os outros, você fez para Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, não importa o que ele pensa sobre você, é o que você pensa sobre ele que traz a bênção. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 34, 31 e 34. Aproximou-se e atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho. Você sabe, eu creio que essas reuniões são quando, o irmão Brana dizendo a mensagem, o cordeiro e a pomba, parágrafo 3. Você sabe, eu creio que essas reuniões são quando pegamos o pecador. Sabe, Jesus encontrou um homem, uma vez em uma parábola, que estava a caminho de Jericó, ou de Jerusalém para Jericó. Isto mostra que ele estava se desviando. E ele estava descendo de uma posição elevada para uma posição mais baixa. Ele era um desviado. E ele, E maiúsculo, o encontrou no caminho. E um inimigo o havia espancado, roubado e o deixado meio morto. Ele estava fisicamente vivo e espiritualmente morto. Então os sacerdotes e levitas e assim por diante passaram por ele. Mas o bom samaritano, como Jesus ensinou, veio, pegou, derramou azeite e vinho e o levou para a estalagem. Aleluia. Quando eu ouvi derramou azeite e vinho, eu achei aquilo tão curioso, né? Porque a Bíblia faz algumas referências a azeite e vinho. Aleluia. Que coisa, né? Porque em Apocalipse capítulo 6, versículo 6, diz assim: e ouvi a voz no meio dos 4 animais dizendo, uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Irmãos, não temos nada que possamos dar a um desviado, a não ser amor, azeite e vinho. Nós precisamos disso nesta jornada. Nós precisamos de azeite, precisamos de vinho. Diz o irmão Brana, note, aqui está a boa parte agora. Note, não danifiqueis este vinho e este azeite. Só sobrou um pouquinho dele lá. Mas não toque nisso. Agora, o azeite simboliza o Espírito Santo. Agora, azeite tipifica o Espírito, e o vinho simboliza o estímulo da revelação, o entusiasmo. Aleluia! Oh, será que não está faltando a revelação, irmãos? Para nós ficar mais entusiasmados? A revelação do que é esta mensagem da última hora? A revelação de quem é Jesus Cristo na Bíblia? A revelação de quem é você perante Deus? Você é um filho ou você é um servo? Aleluia! Glória a Deus. Oh. Gostaria de saber, se não acordei a vizinhança, quando o Senhor me mostrou isso. Veja,
Estímulo da revelação, está vendo? Azeite e vinho na Bíblia estão associados sempre. Aleluia. Peguei a concordância e olhei, há uma grande lista, como assim? Onde vinho e azeite encontram-se junto o tempo todo, está vendo? Quando a verdade de uma palavra prometida de Deus foi verdadeiramente revelada aos seus santos que estão cheios de azeite, todos eles ficam estimulados. Se você estiver cheio do Espírito Santo, quando você ouve a verdade da Bíblia, quando você ouve a verdade do Evangelho, algo acontece dentro de você, você fica estimulado. Não é o pregador que está te estimulando, mas a verdade, quando ela bate, quando ela chega em você, e você tem o Espírito Santo, algo acontece aí dentro. Aleluia! Eu não posso manufaturar isso aí. O líder de cântico não consegue manufaturar. É um segredo entre você e Deus. Há algo aí, há um azeite aí. Aleluia! O vinho é um estímulo. Oh, glória a Deus. Quando a verdade de uma palavra prometida de Deus foi verdadeiramente revelada aos seus santos que estão cheios de azeite, todos eles ficam estimulados. O vinho é um estímulo. Glória! Eu sinto agora mesmo, estimulado com alegria, gritos. Aleluia! Oh, glória! Está vendo? E quando acontece, tem o mesmo efeito sobre que o vinho tem sobre um homem natural. Né, irmão Monfante? O irmão estava com a dúvida se podia tomar vinho na ceia, porque lá no mundo ele bebia. Eu falei, irmão, se você não tomar o vinho aqui na ceia, aí sim é pecado. Você tomar um suquinho de uva na ceia, isso é pecado, mas tomar o vinho não. É o sangue de Cristo. Quanto mais velho, mais forte, mais estimulante, mais gostoso. Quando você lê na Bíblia sobre Zaqueu, Zaqueu morava em Jericó, mas quando ele desceu do pedestal onde ele estava, diz a Bíblia que ele recebeu Jesus gostosamente, com prazer, com alegria, com contentamento. Aleluia. Oh, aleluia. Porque quando a revelação foi dada de uma verdade de Deus, e o verdadeiro crente cheio de azeite, oh irmãos, eu quero ser o verdadeiro crente cheio de azeite. Daí se meu vizinho aqui não dá glória a Deus, daí se ele não está sentindo nada, eu estou sentindo alguma coisa, eu estou sentindo. Você está sentindo? Amém? Está sentindo? Amém? Está sentindo? Está sentindo? Está sentindo, minha irmã? Eu estou sentindo. O verdadeiro crente. Eu não quero ser o falso crente aqui não. Tem 3 classes de crente. E daí eu quero ser o verdadeiro. Eu quero ser o genuíno. Aleluia. E eu já disse aqui, eu não vou apontar o dedo dizendo, esse é genuíno, aquele é falso. Não. Faça você a sua parte. Olhe no espelho e busque enxergar Jesus. Quando você for olhar o espelho, sempre procure o rosto de Jesus. Eu estou parecido com Jesus? O meu sorriso está parecido com Jesus? Irmãos, olha o sorriso de Jesus aqui. Vê se ele está carrancudo. Vê se ele está bravo no culto. Vê se ele está passando. Ele está feliz, ele está amoroso, ele está alegre, ele está olhando com amor. Oh, glória a Deus. Eu me sinto meio religioso. Oh, glória. Mas nós precisamos fazer um teste no espelho, né? Será que o meu olhar está como o de Jesus? Como aquele lindo Padre Zezinho, né? Sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Aleluia. Oh, irmãos, é tempo de nós comprarmos azeite. A nossa lâmpada está se apagando. O que é isso? A lâmpada se apagar é falta de estímulo, é falta de alegria. Você pega Provérbios capítulo 31, lá fala da mulher prudente, e aí cita várias qualidades, né?
Eu acho que toda mulher, quando lê Provérbios 31, ela fica pensando, meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir ser essa mulher? É muita coisa. E aí quando chega no finalzinho, diz assim, e de noite a sua lâmpada não se apaga. O que quer dizer isso? Quer dizer que ainda tem um marido para cuidar, irmãos. Não vou entrar nos pormenores. Mas o que é? É estímulo. Ainda tem que estar animada para agradar o marido. Ainda tem que estar estimulada para agradar o marido que é Cristo. A hora é difícil, está trabalhando duro, mas temos que ter alegria para servir ao Senhor. Temos que receber Ele com um sorriso. Aleluia. Mas quando falta azeite, não adianta o vinho ser bom, não adianta a palavra ser boa, se está faltando azeite. O problema não é a igreja, o problema não é o pastor, o problema não é o pregador, o problema pode estar comigo, que está faltando azeite na minha botija. Oh, aleluia. Porque quando a revelação foi dada de uma verdade de Deus, e o verdadeiro crente cheio de azeite, e a revelação é revelada, o estímulo torna-se tão grande, que ele o faz comportar-se de modo anormal. Aquele irmão nunca dava um glória a Deus, nunca vi ele dar um pulo na igreja. O que está acontecendo, gente? Eu nunca vi aquele irmão falar de Jesus para ninguém. Ele mora lá tem 10 anos, e o vizinho nem sabia que ele era crente. Ele trabalha já tem 15 anos já, e o colega do serviço nem sabia que ele era crente. Mas de uns dias para cá, eu vi que ele está diferente. Ele está falando de Jesus para todo mundo. Ele está orando, a mulher olha e fala, mas meu marido não era de orar, ele chegava em casa e ia para a TV, agora ele está orando? O marido olha e fala, essa mulher está muita fé. Antes você reclamava de tudo, agora parece que está sempre feliz. O que está acontecendo, gente? Ela achou as dracmas perdidas. Aleluia! Ei, gente. Nós começamos a limpar essa casa espiritual, sabe? Tirando toda a poeira da maldade, sabe? Toda a indecência. Tirando tudo de ruim, os maus pensamentos, as invejas, as porfias. E você vai varrendo isso para fora. Vai varrendo, sabe? Porque é isso que faz as poeiras, sabe? Essa sujeira toda. Aí você não consegue encontrar as dracmas, o tesouro. Você não consegue encontrar as pedras preciosas. Porque essa poeira de maldade está cobrindo tudo, está grosso assim de poeira. Ó. Às vezes você olha para si mesmo e fala, parece que eu não tenho nenhuma virtude. Parece que eu não tenho nada de bom. Oh, mas daí você começa a varrer, você começa a orar. Jesus me limpa, me purifica, me ajuda. Eu quero ser verdadeiro. E diz o irmão Brana, faz comportar-se de modo anormal, correto? Glória! Aleluia. Agora tem outra coisa aqui que desejo que saibam, notem. Não foi um dos 4 animais que disse, não toques o azeite e o vinho. Notaram isso? Os 4 animais tinham falado, mas observem, deixe-me ler aqui só um pouquinho, vejam. Medida, 1 dinheiro por 1 trigo, por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o vinho e o azeite. Agora ouça aqui, e ouvi uma voz no meio dos 4 animais. Quem foi este? O cordeiro? Amém? Não foram os 4 animais, foi o cordeiro que disse, por quê? Ele vai tomar o que é seu. Isso pertence a Ele redimiu isso, está vendo, amém? Não toques esse azeite, não Senhor, não os 4, não, mas o cordeiro foi quem disse isto, e ó que coisa, o cordeiro, não os 4 animais não anunciaram isto, o cordeiro disse, ele mesmo, quando os 4 animais disseram, vem ver, e eles foram e viram isto assim, e ele disse, 1 medida de trigo por 1 dinheiro, e um tanto assim, e um tanto de cevada, mas então o cordeiro exclamou entre eles e disse, mas não danifiques o vinho e o azeite. Isso mesmo, ó que coisa, ouçam isto. Não danifique isto, rapaz. Não danifique isto, moça.
Irmãos, eu fico pensando, será que o azeite, será que o Espírito Santo em nós, o Espírito Santo num rapaz, faz ele escolher uma moça mundana para namorar? O Espírito Santo numa moça faz ela escolher um rapaz mundano para namorar? Eu fico pensando, será? Deus é santo e Ele quer um povo santo. Santo é separado. Você não pode sair do mundo, não podemos sair do mundo, mas podemos separar das coisas do mundo. Aleluia. Não está faltando azeite aí não? Aleluia. Mas vamos voltar aqui à nossa parábola. Nós concluímos, né? E pondo sobre o animal, o bom samaritano, né? Levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Eu fico pensando, irmão, uma coisa é você ajudar uma pessoa que está bem de saúde, né? Eu já montei cavalo quando era criança, né? Não sei se hoje eu consigo, né? Mas uma coisa é você ajudar uma pessoa que não sabe montar. Ó, pisa aqui, aqui está o estribo, pisa aqui com cuidado, segura aqui. A pessoa está bem de saúde. Agora, outra coisa é você pegar uma pessoa que está meio morta, e você não tem ajudante, você está sozinho ali. Pegar uma pessoa meio morta que você achou na estrada e colocar em cima do animal. Imagina a força que o bom samaritano não fez. A força que esse samaritano não fez. Para tirar alguém das garras do diabo, irmão, não é fácil. Você tem que fazer força, sabe? Tem que carregar no colo, depois tem que pôr nas costas. Então você vai com cuidado, vai que ele quebrou alguma costela, colocar em cima do animal. Aleluia. Vocês conseguem entender, irmãos? Estou tentando simplificar o máximo possível, mas é tão profundo, né? E pondo sobre o seu animal, ele teve trabalho. Mas movido de íntima compaixão, você faz cada coisa. É interessante isso, né? E faz com alegria, não faz com tristeza. Levou-o para uma estalagem. Ou seja, levou para um lugar, para cuidar dele, né? E cuidou dele. E partindo no outro dia. Quando eu vi aqui, partindo no outro dia, eu fiquei pensando, então ele passou a noite toda cuidando dele. E aquele homem dava às vezes aqueles espasmos de noite assim. Estava meio morto, todo ferido. Deve ter dado um banho nele. Trocado também a roupa, colocado uma roupa limpa. Uma roupa decente. Vestes brancas. O vinho também simboliza o sangue de Cristo. O pecador precisa do sangue de Cristo. Precisa ser perdoado dos pecados. E diz o versículo: e partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, ou seja, ao dono da estalagem. E disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Ganhar almas custa mesmo. Ó, custa. Você tem que dedicar mesmo. Para ganhar os filhos, custa. Às vezes você está pensando assim, acho que eu nem vou no culto. Mas você olha os filhos e pensa assim, eles estão olhando para mim. Se eles verem um pai fraco, uma mãe fraca, o que vão ser? Né? Mas dizia o pastor João Manuel, se tiver uma testemunha naquela casa, é o suficiente. Se tiver uma testemunha lá, seja você essa uma testemunha. Não deixa o diabo dizer, mas ele não me acompanha, mas ela não me acompanha, parece que é só eu que oro, parece que é só eu que leio a Bíblia, parece que só eu que quero ir na igreja. Deixa assim, vai indo. Eu creio em milagres. Vai enchendo de azeite aí. No momento que esse vinho encontrar com esse azeite, vamos ter um reavivamento aqui nessa igreja. Aleluia.
O irmão Bruno diz assim na mensagem O Cordeiro e a Pomba, de 23 de março de 57, parágrafo 3. Agora, é aí que eu quero chegar. Ele o levou para a estalagem e disse ao responsável: cuide dele para mim. Ele deu a ele algumas moedas, ou seja lá o que fosse, para pagar a sua estadia e disse: agora, se ele precisar de mais alguma coisa, vá em frente, cuide dele. Eu acertarei tudo quando voltar. Agora, pastores, Deus, pastor Estevão, né, não está aqui, mas pastores, Deus lhes deu o Espírito e a palavra para cuidar desses feridos que foram trazidos. Aleluia. Se precisarem de mais alguma coisa, Ele cuidará disso quando voltar. Então, apenas alimentem essas ovelhas. Mensagem de Jeová Jireh, de 10 de agosto de 57, parágrafo 1. Lembre-se, podemos apenas, como bom samaritano, trazê-los, quem? O pecador, o desviado, para a hospedaria. E o Senhor disse ao hospedeiro: cuide dele para mim. Deu-lhe algumas moedas e disse: se ele quiser algo, dê a ele. Quando eu voltar, acertarei com você. E tenho certeza que Deus fará isto quando Ele retribuir aos seus pastores na vinda do Senhor Jesus. Aleluia. É uma coisa tão triste, diz irmão Brana, se pudermos fazer com que os ministros cooperem, para que o homem, quando convertido, possa ter uma igreja para frequentar. Se você o devolver ao chiqueiro do diabo, ele voltará a ser como era antes. Mas se você tiver um lugar onde possa direcioná-lo a algo bom, como Jesus com o samaritano, ele o levou para a estalagem. Ele disse que o bom samaritano levou o homem caído para a estalagem. Isto é, precisamos ter um lugar assim. Mensagem de Jesus Cristo mesmo ontem, hoje, para sempre, de 23 de fevereiro de 58, parágrafo 9. O que o irmão Bruno está dizendo aqui? Que a estalagem, irmão, é a igreja. Eu já vi uns quantos ditos crentes, né, desigrejados. Eu não preciso de igreja. Quem já ouviu? Já ouviu, né, irmão José? Uns quantos falaram: eu não preciso de igreja para ser crente. Eu não preciso de igreja para servir a Deus. Então ele é autossuficiente. Mas a igreja é um hospital, é a estalagem que Jesus se refere. É o lugar onde o bom samaritano levou o homem ferido, aonde levou o homem desviado, o homem perdido, o homem caído. E eu não sei, irmão, em que etapa que cada um de nós estamos aqui. Tem irmãos aqui que já venceu o pecado da cobiça, mas tem outros que ainda não. Tem outros que já venceram o pecado da arrogância, outros não. Tem algumas que já venceram o pecado da vaidade, outras não. E aí? Nós temos que ser como o bom samaritano. Temos que ter paciência. Aleluia. Então a igreja é a estalagem. E nós precisamos, irmãos, no meio do caminho, Jesus vai voltar. E ele pagou o pastor 2 dinheiros. E falou para o pastor: dedica a sua vida, cuida dessas ovelhas. Se der um pouquinho mais de trabalho que tu acha que está dando conta, não preocupe, quando eu voltar eu pago a conta. Eu te pago. Pode chorar um pouquinho mais com essa ovelha aí. Se o pastor Jesus suportou humilhação, suportou ser afrontado, quanto mais os pastores, os pregadores aqui na terra, né? Quanto mais o nosso pastor. Mas diz o profeta: Senhor, eles são os frutos da mensagem. Jesus de pé à porta do coração. O avivamento da minha parte aqui está terminado para este culto. Vamos falar no culto, né? Deus, estou tão feliz que eles levantaram a mão. Ou seja, aquelas pessoas, como ali naquele encontro, né? Naquele avivamento do trailer que fizemos ali, né? Aquele culto de evangelismo.
Agora, eu os entrego a ti neste momento. Eu estou orando, Deus, para que o grande Espírito Santo os leve a uma dessas igrejas aqui, uma boa igreja que ensina a Bíblia, qualquer igreja de sua escolha. E fale com o seu pastor e diga: pastor, eu estava na reunião outra noite, levantei minha mão para Cristo, você poderia me batizar agora na fé cristã? Quero andar por um caminho reto e estreito e ser uma ajuda para a minha vizinhança e para todos com quem estou em contato, e servir a Deus, pois eu o amo. Aleluia. Oh Deus, esse pastor, ele ficará feliz por isso, e ele cuidará do teu filho, eu creio, Senhor, como o bom samaritano que o levou para a estalagem e disse: bem, se faltar alguma coisa eu te pagarei quando voltar. Deus, conceda isso, em nome de Jesus, eu os apresento a ti, amém. Irmãos, Jesus, Ele nos deu o exemplo de como devemos tratar os desviados, os fracos na fé. E eu pergunto para vocês, o que nós estamos fazendo? E o que podemos fazer por eles? A mãe, o profeta, quando Billy Paul se desviou, ele já não podia usar uma cinta mais, já não podia, ele podia ensinar. Ele não tinha como levar o filho mais à força para a igreja, não tinha como forçar hoje, você vai com, não tem como ficar em casa aí, vamos com nós para a igreja. Chegou num ponto que não tinha como mais. E Billy Paul, ele já tinha visto até mesmo o anjo do Senhor. Ele já tinha visto milhares e milhares de curas. Mas ele ainda não era realmente um convertido. Os nossos filhos estão aqui. Vocês jovens, vocês estão aqui. Meus irmãos e minhas irmãs. Mas eu não posso afirmar que você está convertido até que você seja convertido pelo Senhor. O profeta Jeremias disse assim, ó: Senhor, me converta e eu serei convertido. Estarão dois numa cama, um será tomado e o outro deixado. Estarão dois trabalhando no campo, um tomado e o outro deixado. Você tem que lutar pela sua salvação. O James tem que lutar pela salvação dele. Eu já falei para ele. Falei assim, ó, Jesus é mais importante que o papai. Porque daqui a pouco eu deixo de vir na igreja, que Deus me guarde. Eu deixo de ser um cristão. Aí ele deixa também. Ele tem que ter a fé dele. O pastor João Manuel costumava dizer: se acaso eu cair, vocês passem por cima, mas continuem caminhando. Sigam adiante. Acompanhe a coluna de fogo. Faça como o povo no deserto, o povo de Israel no deserto. A coluna de fogo andava, eles andavam. Ela parava, eles paravam. Agora, se eu estiver acompanhando um homem, o que acontece comigo? Se ele se desvia, eu me desvio também. Se ela se desvia, eu desvio também. Quem é a sua influência? Aleluia. Oh, irmãos, mas Deus veio muito forte no meu coração falando isso, acerca, talvez você ainda não esteja inteiramente desviado, você que está nos assistindo, talvez esteja em casa aí, você ainda não está inteiramente desviado, mas você está descendo de Jerusalém, da cidade abençoada, da bênção para a maldição. Você ainda não se desviou, mas você está num caminho de queda. Você ainda não cortou o cabelo, você ainda não está usando mini saia, você ainda não está usando bermuda, meu irmão. Talvez você não esteja talvez você nem voltou a fumar ainda, nem voltou a beber, mas você está descendo. Quando está no carro sozinho, que música que você coloca lá? Será que é um hino ou será que é uma música mundana?
O quão forte está o mundo dentro do seu coração? Eu sei que veio algo muito forte no meu coração para falar justamente isso, irmãos. Será que você não está se desviando? Será que você não está descendo? Jericó é maldição, é a cidade mais baixa. Não olha para o vaso aqui, olha para o Senhor. Senhor Jesus está falando contigo. Não precisa dos ladrões te pegar, sabe? Volta agora, ainda é tempo. Hoje eu vinha para cá um pouco mais cedo, eu passei por um desviado, me deu uma dor no coração, fiquei pensando, meu Deus. Olhei para ele e falei, Deus te abençoe. E aí ele estava com uns amiguinhos mundanos, olhou meio sem graça, assim nem respondeu. Mas se era um crente cheio de azeite, ele dizia, amém, irmão Hércules, amém, irmão Hércules. Mas eu não ouvi aquele amém, eu não ouvi. Eu vi foi alguém que ficou sem graça. Ele não esperava, ele esperava eu dizer, olá, bom dia, boa tarde. Mas aí o irmão Hércules vem falar, Deus te abençoe. O irmão Brana disse para o Billy Paul, duro é o caminho de um transgressor. Mesmo ele tendo visto tudo aquilo que ele viu, ele ainda se desviou. O irmão Brana falou para ele, então você vai ter que tomar uma decisão. Falou para ele, estende os braços assim. E o sol estava de lá. E ele estendeu os braços. Quando ele virar assim, ele estendeu os braços. Falou, o que você vê? Aí ele disse, eu vejo uma cruz. Aí ele diz assim, tem dois caminhos. Qual é o caminho que você vai escolher? O caminho para cima, o caminho do céu, ou o caminho da maldição? E disse, papai, eu vou embora, eu quero conhecer o mundo, eu quero mais do mundo. E o pai dele falou, eu só posso fazer isto por você. Eu posso te apresentar o que é certo, mas a decisão é sua. Viu, jovem? Viu, meu irmão, minha irmã? Eu só posso apresentar. Esse é o caminho. Mas você tem que escolher. A escolha é sua. Billy Paul escolheu a estrada errada. Vocês me seguram mais um pouquinho, irmãos. Eu entrei um pouquinho mais tarde aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho o ponto aqui. Eu ouvi um pregador, disse que a igreja cantou 2 horas, isso na mensagem. Cantou 2 horas. Diz que quando ele assumiu, ele pensou, a mensagem que eu preparei, eu vou ter que... Como é que eu vou fazer? Cantou 2 horas, deram menos de 1 hora para o pregador. Porque o irmão Brano disse para ele, duro é o caminho de um transgressor. O irmão Brano tinha avisado o Billy Paul. Irmão, e coisa boa é quando Deus trata contigo. Coisa boa é quando Deus te traz de volta. Deus permitiu essa enfermidade, mas não te matou. Te trouxe de volta para a casa de Deus. Aleluia. Te trouxe de volta para o caminho. Você estava se desviando. Você nem orava mais. Nem lia a Bíblia mais. Mas diz que o Billy Paul caiu, passado alguns dias, se desviou ali, ficou naquela situação, e Deus ficou ali. Mas o profeta falou assim, mas eu creio que você vai voltar, porque eu te coloquei debaixo do sangue, eu apliquei o sinal. E Deus tratou, Deus honrou a fé do profeta. Deus tratou com ele, irmãos. Aleluia! E ele estava pescando um dia lá, caiu do barco, deu um problema, chegou no médico lá no Adair, aplicou lá uma injeção lá nele, uma penicilina.
E ele era alérgico, quase morreu. Aí o profeta esteve lá e conversou. Vocês acham que ele se arrependeu, voltou para os caminhos de Deus? Continuou desviado. Continuou. Mesmo Deus não ajudando ele. Mas chegou num ponto, ele voltou desmembrando para as piscinas, voltou para os jogos, voltou para as bebidas, jogou para a farra, voltou para as farras. E diz que aquilo deu tipo uma... Ele estava explicando tipo uma hemorragia interna. E ele ia ter que fazer uma cirurgia, chama colostomia, uma coisa, algo assim, né? Daí tem que andar aquele saquinho aqui do lado, aqui, para o resto da vida. E aí ele não queria fazer a cirurgia, porque ele sabia a situação que ia ser. E ele querendo o papai, e o pai dele estava longe. Mas Deus tinha falado com o profeta já. Vai lá que teu filho precisa de ti. Aleluia! Aleluia! E quando o profeta chegou lá, diz assim, no livro Sobrenatural, livro 4, página 156. Mas na manhã seguinte, enquanto Billy Paul esperava nervosamente pela operação, ele lamentou seu destino. Dentro de 1 hora, o Dr. Brenner iria remover parte dos seus intestinos e alimentar a ponta aberta através de um buraco em seu abdômen e um saco plástico. Pelo resto de sua vida, ele estaria condenado a usar esse saco plástico. Ele pensou sobre o que seu pai tinha lhe dito. O pecado acabará te custando muito mais do que você queira pagar. Porque ele tinha virado suas costas para o Senhor Jesus Cristo. Ele sentiu uma mão em seu ombro e ouviu a voz de seu pai. Olá, Paul. O alívio tomou conta dele. Papai, eu tenho tentado duramente te encontrar onde você tem estado. Eu estava de férias com a família no Colorado. Paul, porque é assim, irmão, quando você entrega um filho para Deus, você faz tudo que você pôde, você aconselhou, você fez isso, aí você descansa. Não, agora é Deus e ele agora. Deus e ele. Se precisar de mim, eu estou aqui, mas agora é entre você e Deus. Estava de férias o profeta. Aleluia. Eu estava de férias com a família no Colorado. Pô, você se lembra daquela noite em Vandalia, Illinois, quando Deus te permitiu ver seu anjo? Billy Paul recordou do pequeno fogo que girava e tinha se transformado em um homem. O anjo estava no canto do quarto do hotel com seus braços cruzados. Como ele se lembrava daquela face tão firme e poderosa. Eu jamais esquecerei daquela noite, papai. Aquele mesmo anjo que me encontrou nas rochas do Colorado e disse, vá a Billy imediatamente, ele está em problemas. Filho, o caminho de um transgressor é duro. Ore por mim, papai. Billy meneou a sua cabeça. Não, ainda não, filho. Eu não pequei, você pecou. Ah, mas minha mãe já é crente, meu pai já é crente, já é suficiente. A mamãe já ora todo dia por mim, o papai já ora todo dia por mim. Não é suficiente. Não foi o papai e a mamãe que pecaram, foi você que pecou. Você que tem que se reconciliar com Deus. Aleluia. Diz o profeta, primeiro você precisa pedir a Deus para te perdoar. Se você está pronto a fazer de Jesus seu Senhor, eu creio que Ele te curará. Ali naquela cama de hospital, Billy Paul virou ao centro da encruzilhada. Ou seja, ele estava indo para cá, descendo para Jericó. Mas ele virou e estava novamente subindo em direção à Nova Jerusalém. Aleluia! E desta vez ele escolheu a estrada correta, a que a leva à vida eterna. Então seu pai orou por sua cura. Quando o Dr. Brenner entrou para ver seu paciente antes da operação, Bill pediu a ele para examinar Paul uma vez mais. Depois de numerosos testes, o Dr. Brenner disse, Reverendo Branham, eu não entendo isto. Seu filho parou de sangrar, e eu não posso encontrar traço algum de infecção gangrenosa. E é como um milagre o que aconteceu. E você não sabe a melhor parte, Bill disse. Paul tinha deixado o Senhor Jesus Cristo, mas hoje ele voltou. Este é o maior milagre de todos. Aleluia!
Oh, glória a Deus. Aleluia. Estava no evangelismo, estava vendo o meu irmão lá, e ele ficou com aquele irmão Valderiz, que está acompanhando nós aqui, e ele ficou assim na beira da rua, e aí vinha passando uns jovens de bicicleta, e eu achei tão bonito aquilo, ele, oi, ei, vem cá. O que foi? Vamos ter um culto aqui hoje, são nossos convidados. Oh, glória a Deus. Aleluia. Podem baixar a cabeça, irmãos. Vou fazer um encerramento. E novamente, falar com você que tem se desviado ou tem tentado se desviar dos caminhos de Deus. Talvez você esteja descendo, você ainda não chegou nem ao meio do caminho em direção à perdição, mas você está descendo. Mas o Espírito Santo está falando com você. Você que me vê, que está em casa, de repente está dirigindo o seu carro, de repente está em alguma cabana, em algum lugar, mas está ouvindo, é a voz do Espírito Santo. Volte para Jerusalém, saia da maldição, você está descendo, suba de volta, antes que os ladrões e os salteadores te envergonhem, te deixem nu, te espanquem. Ainda é tempo de voltar. Ainda é tempo de ser realmente um crente verdadeiro. Não seja crente só porque o papai é crente. Não seja crente só porque a mamãe é crente. Seja você um crente verdadeiro. O Espírito Santo está te chamando. Ouça a voz do Espírito Santo. Você consegue ouvir a voz do Espírito Santo? Você consegue? Jesus está falando contigo. Aleluia. Diz o profeta: você não pecou, meu amigo, distanciando-se tanto de Deus que não possa ser restaurado. O teu pecado não é tão grande que você não possa ser restaurado, não possa ser perdoado. Se tivesse pecado distanciando-se tanto que não pudesse ser restaurado, você nunca ia querer ser restaurado. Se você deseja ser melhor, é porque Deus está aí, é porque ainda há esperança para você. Basta se arrepender, basta pedir perdão. Jesus está aqui. Veja, está vendo? Mas enquanto houver algo tratando com o seu coração, aleluia, você ainda está na linha de restauração. Restaurar, lembre disso, restauração é como um copo que se quebra, está os caquinhos ali no chão, mas o restaurador, ele consegue juntar cada caquinho quebrado no chão e devolver a forma original àquele copo quebrado. Isso se chama restauração. É o que Deus quer fazer com você. Juntar os teus caquinhos, te fazer original de novo. Aleluia. Não sei se vamos ter muito tempo. O Senhor Jesus está voltando. Se você é um desigrejado, aqui tem uma igreja, venha congregar aqui. Aqui tem um pastor, o qual Jesus deu 2 dinheiros, deu a palavra e o Espírito, para cuidar de você. Toma uma decisão por Cristo. Ainda é tempo. O bom samaritano quer cuidar das suas feridas. O bom samaritano quer cuidar de você. Ele não quer te deixar jogado na beira do caminho. Não. Ele não quer te deixar meio morto espiritualmente. Não. Ele quer te restaurar.
Ele quer te ressuscitar. Ó jovem, moça, rapaz, se você pode ouvir a minha voz, você pode ouvir a Jesus. Ele quer te restaurar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh bondoso Espírito Santo, te agradecemos, Pai, pela tua presença neste lugar. Te agradecemos pela tua vinda até nós, Pai, pela tua vida em nós. Te agradecemos, Pai, pela tua presença neste lugar, Pai. Queremos mais de ti. Ó Jesus, eu peço para mim, Jesus. Eu quero para mim, Jesus. Eu quero mais desse azeite, mais desse vinho, Senhor. Ó Pai, eu não quero descer de Jerusalém para Jericó. Eu não quero descer da bênção para a maldição, Pai. Ó Pai, quando o irmão com amor me exortar, Pai, eu quero ser humilde para amá-lo, para ouvi-lo, para receber sua oração, Pai. Eu não quero que o orgulho me atrapalhe de chegar lá na Nova Jerusalém, Pai. Se eu preciso de ajuda, eu quero ser ajudado, Pai. Se eu puder ajudar, eu quero ajudar também. Eu quero que as minhas mãos sejam as tuas mãos, Senhor. Que os meus pés sejam os teus pés. Que a minha boca seja a tua boca, Senhor. Oh Senhor meu Deus. Aleluia! Glória a Deus! Louvado é o teu nome, Senhor. Oh Jesus, a oração, Pai, de um irmão, de um amigo, de um filho. Traga, Senhor, os desviados. Busque esses desviados na beira do caminho, Senhor. Oh Jesus, busque, Pai, essas desviadas que estão descendo para Jericó. Oh, muitas que estão quase mortas no caminho. Oh Senhor, ouve a oração de um pai aqui. Ouve a oração de uma esposa aqui, Senhor. Ouve a oração de um esposo aqui, Jesus. Busque, Pai, esse meio morto e traga para esta estalagem, em nome de Jesus. É a minha oração, Senhor, do seu humilde servo, em nome de Jesus. Consuma a obra em nós, Senhor. Abençoe cada um dos meus irmãos, Pai. Encerro este culto para a glória, para o louvor, sabendo que o Senhor continuará e que a tua palavra prosperará para aquilo que foi enviado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe cada irmão, em nome de Jesus. Que Deus acrescente, né? Que eu não pude falar, que o Espírito Santo fale com vocês. Amém? Amanhã temos ceia. Que muitos desses desviados possam vir tomar a ceia, né? Irmão Jairo pedindo oração também. Irmão Jairo, meu sogro, né? Por mais do Espírito Santo. Amém. Que Deus te dê, meu irmão, em nome de Jesus. Amém. Eu creio, irmão, se nós orarmos, não tem nada mais que incomoda um crente desviado do que a oração de um outro crente, de um crente verdadeiro. Deus os abençoe, em nome de Jesus.